pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, PO da startup Prefeitura Eficiente, e hoje vamos falar sobre a utilização do crowdsourcing e a aplicação no projeto de inovação CPSI para o TCU, que foi desenvolvido pela startup Prefeitura Eficiente. Eu explicarei um pouco sobre o desenvolvimento e a utilização do projeto Olho Cidadão. Bem, para começar, vamos explicar um pouco o que é crowdsourcing. Resumindo, é o ato de uma organização obter serviços, ideias ou conteúdo ao solicitar a contribuição de um grande grupo de pessoas, especialmente da comunidade online. Como funciona? É compartilhado um problema ou desafio com um público mais amplo e menos específico, ao contrário de uma terceirização tradicional. A palavra foi cunhada em 2006 e é uma fusão de crowd, multidão, e outsourcing, terceirização. Bem, agora vamos falar sobre os tipos e modalidades de crowdsourcing. Temos o crowdsourcing explícito, em que os usuários participam de forma consciente de uma tarefa. Alguns exemplos incluem a edição colaborativa de páginas na Wikipédia, ou a contribuição para projetos de código aberto, como o sistema operacional Linux. E temos o crowdsourcing implícito, que é quando a solução de um problema é um efeito colateral de uma atividade que o usuário já está realizando, como no caso do aplicativo de trânsito Waze, onde os motoristas fornecem dados de tráfego em tempo real, como um subproduto de sua navegação diária. Outras modalidades incluem a votação em grupo, em que há a tomada de decisões ou seleção de ideias, microtarefa, em que há a divisão de grandes tarefas em microtarefas, como por exemplo Amazon Mechanical Turk, ciência cidadã, com a participação de voluntários em projetos científicos, e o mapeamento de multidões, onde há a coleta de dados geográficos, como exemplo o Google Maps. Bem, agora falaremos sobre a trajetória histórica do crowdsourcing. Embora pareça um conceito moderno, as raízes do crowdsourcing são pré-digitais. A ideia de mobilizar a inteligência coletiva existe há séculos. Um grande marco para o crowdsourcing moderno foi a criação do Longitude Prize, de 1714, onde o parlamento britânico ofereceu um prêmio para quem desenvolvesse um método para determinar a longitude de um navio no mar. E também a criação do dicionário Oxford, que levou quase 70 anos, envolvendo a contribuição de mais de 800 editores. No entanto, a verdadeira virada veio com a transição para a Web 2.0, que transformou o crowdsourcing de uma prática pontual em um modelo de negócios escalável. Alguns exemplos incluem a acessão da Wikipédia e das mídias sociais. Mas, no caso, todo modelo de produção e resolução de problemas possui vantagens e desafios. As vantagens do crowdsourcing são claras, oferecendo redução de custos e burocracia, velocidade na resolução de problemas, acesso a uma vasta gama de talentos e um forte engajamento da comunidade. Mas, por outro lado, temos os desafios também, que incluem lidar com o risco de exposição de informações sensíveis, questões de plágio e propriedade intelectual, além do desafio de encontrar a solução ideal em um grande volume de propostas. O crowdsourcing, portanto, não é uma simples terceirização, mas um exercício de governança de massa, exigindo a elaboração de regras claras e a implementação de mecanismos de filtragem rigorosos. Bem, agora falaremos sobre a teoria do crowdsourcing, em que ela ganha vida através de exemplos de alto impacto que demonstram seu potencial transformador em diversas áreas. Eu trouxe alguns casos de sucesso icônicos, entre eles inovação disruptiva com a Netflix Prize, uma competição global com um prêmio de 1 milhão para a equipe que conseguisse melhorar a precisão do algoritmo de recomendação em pelo menos 10%. A Netflix forneceu um conjunto de dados de 100 milhões de avaliações de filmes anônimas, convidando a comunidade de cientistas de dados a participar. O resultado final superou a meta inicial, alcançando uma melhoria de 10,06%, sendo um grande sucesso. Já a plataforma Lego Ideas é um modelo de crowdsourcing de co-criação e engajamento da comunidade. A Lego convida seus fãs a submeterem e votarem designs de novos conjuntos. Se um design recebe 10 mil votos, ele é revisado oficialmente,
e, se aprovado, os projetos são fabricados e vendidos. Desta forma, o criador recebe uma parte dos lucros, estabelecendo uma colaboração profunda e mutuamente benéfica. Já com relação ao Amazon Mechanical Turk, ele atua com a força de trabalho virtual. A plataforma funciona como um mercado, onde as empresas e pesquisadores podem terceirizar pequenas partes de seus trabalhos. E outros exemplos notáveis são a Wikipédia, que é uma enciclopédia online construída por uma rede de colaboradores. Já o Waze é um aplicativo de trânsito que usa dados de motoristas em tempo real. E os sistemas open source, que são projetos de software como Linux e Firefox, desenvolvidos por voluntários. Então, como conclusão e perspectivas futuras, temos que o crowdsourcing não é uma simples tendência. É a evolução de uma prática histórica catalisada pela tecnologia digital e potencializada pela Web 2.0. É uma ferramenta estratégica capaz de reduzir custos e tempo enquanto acessa talentos globais. No entanto, assim como oferece benefícios, traz desafios, entre eles a gestão de riscos de confidencialidade e propriedade intelectual. O sucesso está na capacidade de navegar neste paradoxo, com diretrizes claras e mecanismos de curadoria eficazes. Bem, agora que já entendemos o conceito, vamos focar no nosso caso prático e em como aplicamos o crowdsourcing no projeto de inovação CPSI do TCU. Resumindo um pouco sobre o projeto de inovação CPSI, é um contrato público de solução inovadora para monitoramento de obras. Tivemos como desafio desenvolver e testar uma solução que compare os projetos das obras com o que realmente foi construído. Para a coleta de evidências, desenvolvemos o projeto Olho Cidadão, uma iniciativa para incentivar a participação ativa da população no acompanhamento de obras públicas. Foi previsto no escopo original para reduzir o valor da inspeção e permitir acesso rápido ao local, promovendo impacto social e gerando renda para os participantes. O projeto também implantou um sistema de monitoramento de baixo custo. Entre outros benefícios, permite ao TCU monitorar a evolução das obras e assegura que sejam conduzidas corretamente e entregues no prazo. O funcionamento é simples. A população envia fotos regularmente para monitorar as construções. Bem, agora falaremos sobre o planejamento inicial, incluindo a criação de materiais como folders e panfletos, site institucional e vídeos explicativos de como utilizar o app, por exemplo, além do uso de WhatsApp para comunicação. A identificação dos participantes foi feita com a escolha de obras georreferenciadas e a busca de casas próximas usando o Google Street View. No caso, essas obras, elas deveriam possuir acompanhamento semanal ou quinzenal de acordo com o tamanho da obra. Agora, com relação à comunicação com os participantes. Fizemos o envio de material por correios, que no caso está relacionado à distribuição de folders e panfletos, e um sistema automatizado via WhatsApp para cadastro, confirmação de endereço e envio de instruções. No caso, o processo inicial de participação envolvia cadastro inicial com a confirmação de alguns dados como endereço residencial e e-mail, seguido de instruções de como utilizar o aplicativo web. Validação e verificação, confirmando a câmera e inserindo alguns dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e CPF, seguido pela execução e pagamento, em que as fotos eram avaliadas pela equipe e havia o pagamento da recompensa. Bem, buscando a melhor forma de captar participantes, testamos diferentes métodos. Então, fizemos alguns testes e alterações do nosso método inicialmente planejado. Começamos com os correios, mas percebemos que, em virtude do envolvimento com a gráfica para a produção de folders e panfletos, o tempo de envio extenso para alguns estados mais distantes poderia ser lento e ineficiente. Então, buscamos uma solução semelhante, o envio por telegrama. Neste método, o envio é eletrônico através do site dos Correios, que resolvia o problema da agilidade, mas ainda assim apresentava ineficiência em alguns aspectos, como dificuldade de identificar o destinatário,
A impessoalidade do material enviado também dificultava a aceitação do público, problemas na captura de endereços remotos e a barreira de transição do papel para o digital. Não houve nenhum retorno de nenhum destinatário, provando não ser a solução eficiente. Então, a nossa solução escolhida veio com os disparos realizados pelo WhatsApp, que se mostrou mais escalável, financeiramente viável e com maior taxa de retorno. Em todas as fases de teste, obtivemos respostas que culminaram em fotos e pagamentos, provando a eficiência do método. Como próximos passos, buscando garantir maior escalabilidade, foi utilizada uma plataforma para captura de leads, visando obter contatos de empresas na região que possuíam afinidade com o projeto. Falaremos também, na continuação da nossa apresentação, sobre como foi utilizada a plataforma para realizar disparos e o acompanhamento de mensagens para garantir maior escalabilidade também. Bem, a seleção dos participantes foi estratégica. Buscamos microempreendedores individuais, residentes na localidade ou proximidades da obra, e onde não havia disponibilidade, estendemos a busca para microempresas e empresas de pequeno porte. No total, participaram 11 microempreendedores, 9 microempresas e 2 empresas de pequeno porte. A comunicação foi realizada via WhatsApp ou ligação. Em cidades isoladas, onde não encontramos leads, utilizamos o Google Maps para pesquisar por empresas de engenharia, arquitetura e topografia. Caso não houvessem respostas, a busca era ampliada para outras empresas da região, como materiais de construção e distribuidoras. Os participantes atuavam em uma ampla variedade de áreas, desde serviços de engenharia e arquitetura, construção de edifícios e obras de terraplenagem, comércio varejista e serviços de entrega rápida, produção de fotografias, cartografia e topografia, treinamento e desenvolvimento profissional também. E assim, para otimizar o nosso processo, utilizamos a plataforma para gerenciar os leads e respostas e realizar disparos automáticos de WhatsApp. Definimos mensagens para direcionar o cidadão ao teste de validação. Foi introduzida também a captura de interesse, visando otimizar no processo, entrando em contato com mais pessoas em pouco tempo e obtendo mais retornos. A captura de interesse se resumiu ao desenvolvimento de um fluxo de mensagens para medir o interesse do cidadão, informando que as vagas eram limitadas para trazer transparência e agilidade. O fluxo funcionava em 2 etapas: validação e verificação, em que as fotos eram enviadas pelos participantes via aplicativo web ou, em alguns casos, pelo Google Drive. E após a verificação e aprovação das fotos, o pagamento é liberado como recompensa pela colaboração. Essa solução removeu a lentidão no retorno dos participantes ao realizar poucos envios de mensagens por vez, viabilizando os testes necessários no período do projeto e trazendo grande escalabilidade. Agora eu trouxe também alguns números relacionados aos contatos que realizamos na parte de captura de interesse. Tivemos 1.674 contatos, 64 interessados, 12 viraram participantes e 6 finalistas, que no caso concluíram a etapa de cadastro, tiraram fotos da obra e receberam recompensas. Seguindo então para os contatos pesquisados. Tivemos um disparo inicial de mensagens para 123 empresas encontradas no Google, 16 contatos demonstraram interesse e já fechamos a parceria. Iniciamos então a etapa de cadastro no aplicativo e validação da participação, e os 16 participantes concluíram a etapa e tiraram fotos da obra. Agora, falando sobre os desafios encontrados e soluções. Na nossa etapa de execução do projeto, enfrentamos alguns desafios. Alguns deles sendo o problema de fotos sem metadados, que era resolvido pedindo para o participante reenviar as imagens. A frequência deste problema era baixa, pois o teste inicial de 3 fotos já os ensinava a enviar corretamente. Fotos em baixa qualidade, que no caso eram descartadas na etapa de verificação. Não houveram casos de grande volume de fotos com qualidade ruim.
Também tivemos um único caso de um local incompleto, em que o participante, devido a fortes chuvas no local, não conseguiu realizar o envio, mas foi resolvido pelo participante no dia seguinte, retornando ao local e concluindo a atividade. Concluímos então mostrando que o crowdsourcing provou ser uma ferramenta eficiente para engajamento e coleta de dados. A combinação de metadados de imagem e a facilidade de um web app, no qual não possui necessidade de realizar download, tornaram a solução viável. O uso de leads direcionados e disparos de WhatsApp gerou respostas rápidas. Obtemos maior eficiência na solução ao combinar o crowdsourcing com o uso de imagens de drone e imagem de satélite. Podemos, assim, ampliar a cobertura, a validação de dados e obter análises mais completas. Bem, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção, fico à disposição para responder as perguntas e deixo também meu e-mail para mais informações. Obrigado e um ótimo evento a todos.